Você já deve saber que um dos principais fatores para ter qualidade de vida é uma boa alimentação. O consumo diário de frutas, verduras, legumes e cereais deve fazer parte da vida de todos nós. Mas grande parte desses alimentos é produzida com vários tipos de agrotóxicos que podem fazer mal à saúde. Nos últimos anos, aumentou muito a produção dos produtos orgânicos e a aceitação do público. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica aponta que 82% dos entrevistados conhecem um produto orgânico. 68% disseram que não consomem regularmente e quase 47% afirmam que consomem com frequência. Bom, se você ainda tem alguma dúvida, o programa In Natura vai ajudar a esclarecê-las agora. A minha convidada de hoje é a nutricionista Franciele Lobo. Franciele, vamos começar com o básico dessa história. O que é um produto orgânico? Na verdade, essa é uma das questões que mais o pessoal pergunta. É muito desconhecido ainda no mercado que é um produto orgânico. Mas, assim, basicamente a gente pode falar que no caso de frutas, legumes e verduras é um produto que está livre de agrotóxicos, de pesticidas ou de qualquer contaminação química. No caso de carnes e aves, a gente pode falar que é um produto que está longe, que está fora de hormônios, de antibióticos. Então a gente pode dizer que é um produto que está da forma mais natural possível. Quais são as principais diferenças, então, desses produtos orgânicos e dos convencionais? Bom, primeiro, que eu como nutricionista posso dizer que é um produto muito mais saudável, né, a curto e a longo prazo. Por quê? A curto prazo porque é um produto que ele tem mais nutrientes, sim, ainda é uma questão que vem bastante à tona, mas ele tem mais nutrientes porque ele é cultivado em um solo mais rico. Além disso, ele também é um produto mais saboroso. Ele ainda tem algumas características que eu explico que a gente não pode consumir um produto orgânico pela aparência dele, porque em algumas vezes ele aparece um pouquinho ainda fora do que o convencional, seja pela textura, seja um pouquinho pela aparência, pela coloração, mas de certa forma é um produto muito mais saudável. Isso é uma super dica, né? Porque às vezes o que pode não te atrair muito vai ser o melhor, né? Exatamente. E na hora de comprar? O que eu tenho que observar na embalagem, na hora que eu estiver no supermercado? Bom, um produto orgânico, assim como os demais, a gente deve sempre ler o rótulo, né? E tá bem esclarecido. Então hoje a gente tem a internet, que se tiver alguma dúvida, infelizmente a gente não tem uma legislação ainda voltada para os brasileiros, que tire todas as dúvidas e que obrigue o produtor a colocar as informações necessárias no rótulo. Mas que a gente veja se é um produto de um fornecedor, de um fabricante, de um produtor confiável. E já que é um produto orgânico, ele tem que ter sim um selo de um produto orgânico. Então isso é muito importante. Bom, para entender melhor as diferenças entre o produto orgânico e o produto convencional, nós vamos acompanhar agora a reportagem que a nossa equipe preparou com um produtor. Para muitos deles, é uma filosofia de vida. Equilíbrio e qualidade de vida. Esses motivos levaram Rafael e Renata a deixar a cidade de São Paulo. Primeiro de tudo, a gente começou a questionar a origem dos alimentos e a forma como eles são produzidos. Depois de algumas viagens de iniciação no yoga, Renata decidiu com Rafael viver junto à natureza. Quando eu voltei para a cidade, algumas coisas já não estavam fazendo sentido para mim ali. Então eu fui atrás dessa vozinha que estava me chamando para estar mais próxima da natureza, da fonte das coisas. Renata é atriz e professora de yoga. Rafael é engenheiro ambiental. A experiência de vida foi fundamental para decidirem pelo novo negócio. Aqui a gente faz um cultivo agroecológico, onde a gente vai buscar o equilíbrio entre os cultivos que a gente está fazendo. Então a gente vai procurar cada vez mais interferir menos, dando possibilidade, criando condições para que o próprio sistema entre num equilíbrio. A chegada de Jade e Jorge aumentou a vontade de trabalhar com a agricultura orgânica. É sempre não
o olhar para a planta e como que a gente tem uma planta mais sadia e mais bonita, né, nesse sentido. Não é só isso que a gente olha, a gente vai olhar como que tá o solo que a gente está trabalhando. Porque se a gente cuida bem do solo, é uma consequência, é um fruto natural de que aquela planta vai ser uma planta saudável, nutrida. Essa vida no campo junto com a permacultura, então de você estar fazendo esse casamento da tecnologia, da razão com a intuição, que seria mais essa parte natural, isso que eu tô achando muito legal. Boa parte do que produzem é vendida pela internet. A produção é em sistema de rotação de culturas, que favorece a qualidade e ajuda a combater as pragas. Por exemplo, eu sei que a joaninha ela gosta do coentro e a joaninha come o pulgão. Então, se eu planto coentro junto das couves, eu estou ajudando a trazer um equilíbrio onde o pulgão vai chegar para comer a couve? Vai, mas a joaninha vai chegar ali para comer o pulgão. Para divulgar o que é feito aqui, o sítio possui um programa de voluntariado. As pessoas moram e aprendem os conceitos da agricultura orgânica e ecológica, isso sem gastar nada. Rafael Zago é professor de filosofia e está aqui para mudar de vida. Então é uma alternativa a esse modelo que a gente tem, né, que degrada, né, o planeta. Tem um movimento forte acontecendo que está cuidando, né, esse conceito, né, de permanência, né, da permacultura. Me interessa participar, entender melhor esse movimento e aos poucos entrar nele. Essas pessoas que têm esse interesse, têm essa busca por aprender a viver de uma outra forma e ver que isso é possível, podem vir aqui para o sítio, entrem em contato com a gente tem um termo de compromisso onde está explicando como funciona o programa de voluntariado, né? Rafael e Renata ensinam as crianças como viver bem junto à natureza. A alimentação é natural e preparada de forma que todos possam comer os mesmos pratos. Eles querem um mundo melhor para os filhos. A partir dos 7 anos, a matriz acaba sendo a mãe terra. Você está entregando os seus filhos para eles terem mais confiança, para eles estarem, né, com a intuição mais aguçada, para eles terem a sensibilidade mais aguçada para a arte. Enfim, o que ela for escolher fazer na vida dela, ela ter os sentidos mais despertos, né? A vida no sítio é simples e saudável. Enquanto o pai cuida da horta, a mãe passa aos filhos aquilo que aprendeu em outros tempos. Eu sou Santa Maria, sou a mãe das mães. Eu cuido dessa terra e dos corações. Eu sou Santa Maria, sou a mãe das mães. Eu cuido dos meus filhos e das emoções. Bacana, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. De volta com o programa In Natura, hoje falando sobre a alimentação orgânica. Uma pesquisa realizada pela Embrapa revela que a venda de produtos orgânicos representa apenas 1,5% da venda total de produtos dos supermercados. Então a gente vai entender com a Franciele, a nossa nutricionista, por que o consumo ainda é tão baixo. É verdade. Bom, infelizmente, o único contra de consumir um produto orgânico é por conta do custo. Acredito eu que ainda por causa daquela lei da oferta e da procura, então se a gente tivesse pessoas mais informadas, um público que estivesse mais consciente de quão saudável é esse produto orgânico, a gente teria um maior consumo e os preços iriam diminuir. Você acha que já houve uma mudança, as pessoas estão se interessando mais? Eu tenho certeza, sim. E a tendência é aumentar. A gente tem tido um aumento de 15% a 20% por ano do consumo de alimentos orgânicos. Isso já mostra que a população quer mais saúde, é isso? Exatamente. Principalmente para as crianças. Eu acredito que o alimento orgânico tem sido bastante procurado para o público infantil, assim, para as pessoas
mais novas. E falando em saúde, quais são os principais benefícios desses produtos orgânicos? Bom, saúde, de uma forma geral, mas os produtos que não são orgânicos, eles causam alguns malefícios para a saúde, como reações alérgicas, como, por exemplo, problemas gastrointestinais, hepáticos e até mesmo câncer, que é tão falado e tão divulgado. Existe algum tipo de pesquisa, por exemplo, crianças que logo na infância, nos primeiros anos de vida, vão se alimentando com esses produtos orgânicos, elas têm uma tendência a ter uma saúde mais fortalecida no futuro? Como é que é isso? Não digo uma saúde mais fortalecida, mas a gente tem alguns estudos, volto a dizer, alguns estudos, que ainda não é nada cientificamente provado, que sim, que falam que uma criança que consome produtos somente orgânicos tem uma menor chance de ter esses problemas que eu citei anteriormente. Ou seja, o investimento vale a pena, né? Vale super a pena. Bom, o preço dos orgânicos ainda limita, como a gente viu agora, um pouco esse consumo. Um bom lugar para comprar esses produtos são as feiras livres, que acontecem nas principais cidades do país. Há 23 anos, 12 produtores foram credenciados para participar da primeira feira de produtos orgânicos de São Paulo. De lá para cá, a feira cresceu e conquistou a confiança do público pela qualidade dos produtos. Que tipo de produto orgânico você consome? Algumas frutas, as folhas verdes. Grãos, leguminosas, tudo. Feijão, leite, bolachas, pães, tudo. A feira acontece 3 vezes por semana, às terças, durante o dia e a noite, e aos sábados e domingos. Há uma grande variedade de alimentos da terra que recebem o certificado de produtos orgânicos, ou seja, livre de agrotóxicos. Eu acho mais saudável, mais gostoso, muito mais saboroso que outro, mas mais pelo ser saudável também. Você acha que muda o sabor? Muda muito, eu não suporto mais produto que não seja orgânico. Hoje, são mais de 40 expositores de São Paulo e outros estados. Este, por exemplo, vem do Rio Grande do Sul. Ele traz uma variedade de pães e doces de trigo e centeio. Da matéria-prima até chegar na mesa do cliente, nada tem química. Então você não tem química, você não tem o agrotóxico, que é química também, e você também tem uma cadeia de outras coisas que são ajudadas pela agricultura orgânica, como a preservação de mananciais, porque você já não vai botar química, você não vai botar veneno na terra, e aí não vai acontecer de o veneno ir para o manancial. A maioria dos produtos aqui expostos é produzida pela agricultura familiar. Produtores que acreditam que seria possível plantar e colher alimentos de ótima qualidade sem o uso de produtos químicos. Eu não enveneno a minha terra. Eu realmente me preocupo com os meus filhos, com os que virão depois dos meus filhos. A gente tem que pensar que isso é um benefício que a gente tem. Nesta banca, é possível degustar o suco verde, preparado com vários ingredientes orgânicos, como frutas, verduras, legumes e ervas. Esse suco é um suco de absorção imediata, então se você estiver em jejum, dentro de 20 minutos, 30 minutos no máximo, o seu organismo vai transformar isso em glóbulos vermelhos e vai cair na corrente sanguínea muito rapidamente. Bacana, hein? Só coisa boa, então. Exatamente. Por aí já dá para ser um atrativo, saber que os produtos orgânicos são tão bons assim para a saúde, né? Sim, com certeza. E a tendência realmente é aumentar. Porque não só mal para a saúde, ela também faz muito mal para o meio ambiente, né? Os pesticidas, os agrotóxicos, então acabam contaminando desde a água, o solo. A gente acaba ajudando ainda com a mão de obra, né? Que a gente acaba aprimorando isso. Então, só traz benefícios, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente viu há pouco a questão das feiras livres. Sim. Como é que existe aí o cuidado para a higienização? Deve ser feita de uma maneira diferente dos produtos convencionais ou não? Essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas vem na mente das pessoas que um produto orgânico é um produto mais saudável, claro, mas que ele não precisa ser higienizado, que não precisa ser lavado. E isso é mito, não procede. Então, um alimento orgânico, como frutas, verduras e legumes, a gente precisa higienizar da mesma forma de um produto convencional. Por quê?
porque as bactérias envolvidas no solo, ele passa de mão em mão até ser embalado, transportado. Então a gente tem que ter esses cuidados, sim. Agora, a gente está falando, né, desses cuidados, mas e, por exemplo, numa dieta? Dá para fazer uma dieta balanceada só com produtos orgânicos? Sim. Aí agora a gente volta naquela questão do custo. Mas, sem dúvida nenhuma, a dieta com produto orgânico é uma dieta muito mais saudável. Muda o que nessa formação aí, dessa dieta, nesse cardápio? Bom, muda em termos de absorção dos nutrientes. A gente tem, dependendo do nutriente, de 20% até 125%, até 150% de melhora nesse nutriente por ser um produto orgânico. Bom, só coisa boa, né, gente? É isso. O programa In Natura volta daqui a pouco com muito mais informação para você. Não sai daí, não. O In Natura está de volta hoje falando sobre a alimentação orgânica. A procura é cada vez maior por alimentos sem agrotóxicos. Segundo dados da Organização Internacional Agropecuária, o mercado registra uma ótima taxa de crescimento, entre 30% e 40% ao ano. Agora vamos entender então, Franciele, que público é esse que gosta tanto de produto orgânico? Bom, o público que mais consome o alimento orgânico é um público que está mais envolvido com a saúde, que se preocupa mais com a alimentação. Acredito também que os vegetarianos se envolvem bastante nesse tema por conta do alto consumo de frutas, verduras e legumes. Você acha que as pessoas elas têm acesso, elas conhecem de fato a diferença entre o orgânico e o convencional ou ainda não? Não, eles não conhecem. Normalmente, quando se pergunta o que é um alimento orgânico, eles respondem que é um produto que não tem agrotóxico, mas muitas vezes nem sabem o que significa possuir um agrotóxico dentro desse alimento. Quem desconhece como funciona, como é feito todo esse processo, tem algum tipo de esclarecimento? Qual que é a dica que você daria? Bom, a dica que eu dou é sempre olhar os rótulos. E acho que quem se envolve nessa parte de saúde, de alimentação, deve sim procurar. A internet está aí para todo mundo pesquisar, para conhecer um pouquinho melhor. A gente tem para todas as faixas etárias, para todas as linguagens. E claro, sempre que possível procure um médico, um nutricionista, que eles vão orientar de uma forma mais personalizada. Agora, como é que funciona esse processo de certificação desses produtos orgânicos? Bom, é um ato recente ainda. Ele começou a ser desenvolvido em 2007, em 2011 começaram a fazer esse processo de certificação. E hoje ele pode acontecer por diversas empresas, sendo ela com fins lucrativos ou não, mas ainda é uma coisa assim que várias empresas podem fazer. Então a gente tem sim, o produtor ele tem que entrar em contato com o Ministério da Agricultura, ele tem que informar para ele fazer a produção de acordo com a legislação que a gente tem e tem que conter o selo de um produto orgânico. Você acha que é uma aposta aí para o Brasil? Com certeza é uma coisa que ainda vai se desenvolver. Só coisa boa, né, gente? Nos grandes centros há muitas opções para comprar produtos orgânicos. Vamos acompanhar agora a nossa reportagem. É cada vez mais fácil encontrar produtos orgânicos para comprar. Lojas especializadas e redes de supermercados vendem praticamente todos os tipos de alimentação. Há 5 anos, esta empresária decidiu investir neste mercado. Eu trabalhava o dia inteiro, cozinhava à noite, e aí eu pensei, por que ninguém faz comida orgânica para beber em casa? Para fornecer para essas mães que trabalham fora. E foi aí que surgiu a empresa, e a gente montou um projeto grande, durante 1 ano estudamos esse mercado e o quanto seria útil ter esse produto disponível para as mães que trabalham fora, e aí criamos o Empório da Papinha, em 2009. A comida para criança é o destaque das vendas, mas a empresa oferece outros pratos.
O processo de preparação e a compra dos produtos são acompanhados pela nutricionista. Eu só consigo utilizar um fornecedor se ele é certificado. Para isso eu faço visita técnica, eu pessoalmente vou em cada sítio, em cada produtor, faço um checklist, depois de autorizado, eles começam a fornecer para a gente. Além da loja, a empresa também oferece o serviço de entrega. Já registrou grande crescimento nos últimos anos. Tem uma relação de clientes que compram pela praticidade e outros que só consomem produtos orgânicos. Esse trabalho é didático, de ensinar o que é orgânico, de se mostrar que não é só uma alface. O mundo orgânico é muito maior do que esse e vai desde o produtor, que é bem tratado e não corre nenhum risco de saúde, até o consumidor final que consome esse produto saudável. Outra opção para consumir os produtos orgânicos são os restaurantes vegetarianos. Nossa reportagem foi visitar um lugar muito legal aqui em São Paulo. Este charmoso casarão resiste ao tempo na região da Avenida Paulista. Cercado por prédios, o local é um dos restaurantes vegetarianos mais frequentados por aqueles que preferem uma alimentação saudável. A gastronomia vegetariana se tornou uma coisa mais apetitosa, saiu dessa linha da saúde, de comida sem sabor, passou a ser um tipo de culinária diferente. Há 25 anos, a chefe de cozinha e empresária chilena Milene Signi percebeu que havia espaço em São Paulo para a alimentação orgânica de qualidade. O restaurante oferece um cardápio eclético, que varia de acordo com a época do ano. Junto com isso, a gente também começou a caminhar com essa coisa da sustentabilidade e do orgânico. Porque assim, você alia a saúde com o sustentável. Então, eu acho que isso foi uma coisa que foi pegando muito o restaurante. Os pratos quentes, a sobremesa e até o cafezinho, tudo vem de pequenos produtores certificados. É uma forma de garantir a qualidade, incentivar a produção de alimentos livres de agrotóxicos e preservar a natureza. Quem come um alimento orgânico sente a diferença. A qualidade, a cor. É muito mais atrativo, é muito mais saboroso. O ponto é frequentado diariamente por pessoas que trabalham e moram na região, mas boa parte dos clientes é formada de turistas de diferentes países. Eu tenho desde estudante até dona de casa, até pessoas de idade almoçando aqui. Tenho todo tipo de profissional, tenho pessoas que vêm de longe, mas assim, eles dão valor porque o restaurante é orgânico. Franciele, a gente viu que um restaurante como esse é de fato diferente. Agora, me conta uma coisa, esses restaurantes já são comuns ou ainda é complicado encontrar um deles? Não, ainda 100% orgânicos ainda não é tão comum, mas a gente está numa cidade, em São Paulo, que ainda tem bastante gastronomia, então a gente consegue encontrar alguns pratos orgânicos, alguns produtos orgânicos, inclusive vinhos, mas como o consumo vem crescendo, os consumidores têm pedido mais esses produtos orgânicos nos restaurantes. E eles fazem uma divulgação de que aquele local é de fato um restaurante de produto orgânico? Fazem, com certeza, porque o investimento é um pouco maior e não deixa de ser um produto diferenciado. Bacana, né? Franciele, obrigada pela atenção, por clarear, não só para mim, mas para um monte de gente que se interessa pelos produtos orgânicos, como é que é esse novo mundo que cada vez atrai mais a atenção das pessoas, né? Imagina, eu que tenho que agradecer, é um prazer poder passar um pouquinho mais de informação para todo mundo. A gente vai se ver mais, viu? Com certeza. Bom, e Natura de hoje fica por aqui, a sua companhia foi muito importante, eu espero você no próximo programa. Até lá!